Olá, boa noite, eu sou o Dini Nascimento e nós damos início neste momento a mais uma live aqui do Cinegrafando. Hoje nós vamos conversar com a atriz, diretora, produtora e roteirista Simone Spoladori. Simone que tem uma carreira extraordinária no cinema e na televisão também. O fã-clube da Simone Spoladori já está por aqui. Deixa eu ver se ela vai aparecer para eu fazer o convite. Simone Spoladori Lovers já está aqui. Detail Simone. Antes da gente conversar com Simone Spoladori, ela já está disponível, mas está entrando aqui na conversa. Só esclarecer que o Cinegrafando é um projeto voltado ao audiovisual, né, que a gente atua em redes sociais. Cinegrafando está no Instagram e no Facebook. Foi fundado em 2015 por mim, Dini Nascimento. Sou jornalista, em parceria com Vanderlei Andrade, que também é jornalista, e Fábio Monteiro, Fábio programador. E desde então, nós atuamos na área do audiovisual. E durante essa quarentena, a gente deu início a uma série de lives. Nós já conversamos com nomes importantes do cinema brasileiro, diretores como Paulo Caldas, Hilton Lacerda, Camilo Cavalcante também, Tuca Siqueira, Cíntia Domit Bittar, Aramis Trindade, o ator pernambucano também, muito importante para o cinema brasileiro. Deixa eu ver se Simone vai aparecer aqui. Deixa eu fazer o convite. Maravilha, muito obrigado pelas mensagens de vocês. Simone está entrando. Oi, Simone, é um prazer Oi, falar com você. prazer é Você me meu. ouve bem? Consigo sim. Maravilha. Neste momento você está onde? Eu estou em Londres. Está em Londres. Eu moro aqui Eu. agora. Entendi. Você está vivendo aí. É, Agora, recentemente, a gente te viu em Éramos Seis, né? Você sim, fazendo Clotilde na quinta versão da adaptação, né, da obra-prima da Maria José Dupré. E um sim. personagem que cativou muita gente, né? No seu retorno à TV Globo, após 12 anos, né? Se não estou enganado, foi o Profeta, o teu último trabalho, antes de Éramos Seis. Foi. Então, a gente pode começar falando sobre esse teu papel lá em Éramos Seis. Como é que foi o Claro, convite? claro. É a Clotilde. Ai, peraí. Deixa eu arrumar melhor aqui. Tirei, Tudo saí. bem. Isso, melhorou um pouco. Então, quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, aconteceu uma coisa que aconteceu que eu achei muito curiosa, que umas 2 semanas a gente estava assistindo um filme do Ozu, que era o Late Spring, que é sobre uma menina que não quer casar e quer continuar a vida dela com o pai. E foi super importante ter visto esse filme, porque ela tinha uma leveza nessa vivência dela. Não era um sacrifício para ela, era realmente aquilo que ela sentia da vida. Então, o que eu comecei a pensar na Clotilde, assim, para fugir do estereótipo, né, de uma mulher que as pessoas falam que ela ficou solteirona ou que ela ficou pra titia, construir ela de um ponto de vista de que ela fazia isso por escolha. Ela realmente não tinha se interessado por alguém até aquele momento da vida dela. Então ela tem uma leveza nisso. Ela vive a vida dela. E isso, para mim, ligava também com a personagem do livro, a Clotilde no livro. Porque a Clotilde no livro é quase, na minha visão, quase uma personagem oriental, né? Essa visão que a gente tem do oriental, pelo menos. De que ela é uma pessoa muito conectada com as coisas do dia a dia, do cotidiano. É uma pessoa que, né, certamente tem muito prazer cuidando das plantas ou cozinhando, vivendo a vida do dia a dia, que é o que a gente está vivendo agora, inclusive, né? Todos nós dentro de casa, ou quem pode ficar em casa. Então, eu quis começar a Clotilde desse ponto de vista, de uma personagem que tem uma leveza, um amor pela vida. E aí, quando ela encontra o Almeida, aí o caos começa. Isso porque ela descobre que que ele já foi casado e tem 2 filhos. E uma outra coisa que eu queria colocar também é que esse preconceito não vinha da sociedade. Apesar da sociedade poder julgar ela por isso, o preconceito maior estava dentro dela mesma. A limitação estava dentro dela.
ela que dava ouvidos à sociedade também, né? Então, tirar ela desse lugar da vítima, mas de uma pessoa que se confronta com as próprias limitações. Uma das coisas que eu pensava também durante é de fazer essa transformação dessa pessoa, né? Que começa pensando de um jeito o mundo e que através do amor descobre uma outra, ela enxerga uma outra, ela tem uma outra visão do mundo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu construir com a Clotilde. Então foi um trabalho bem bonito de ser feito. Eu pude experimentar muito, porque uma novela dura 9 meses, né? Então você tem que encontrar recursos dentro de você para deixar aquele personagem vivo durante aqueles 9 meses. É um grande desafio isso, na verdade. Então eu ficava pensando, acho que uma das coisas que eu pensava era como dar nuances. É uma personagem que poderia ser melancólica e triste o tempo inteiro, né? Ela era melancólica e tinha uma tristeza. Então, como ir dosando isso e transformando essa relação dela com a própria dor. E aí eu usava muitas coisas, estímulos para mim, assim. Às vezes eu me inspirava na Julieta Mazzina, do Fellini, né? Pensando em fazer a tristeza de um jeito sofrido, doce, mas patético também, que você pudesse rir às vezes dela naquela tristeza. Alguns momentos, depois de um tempo, eu relaxei e deixei aquela coisa mais... Tem um momento que eu deixei a amargura dela vir à tona, quando ela diz não pro amor dela e fica 10 anos em Tapetininga, com aquela coisa dentro. Eu achei que ela tinha que ter uma amargura. Então eu fui assim tentando construir essas nuances todas da personagem, né? E fazer uma novela é um exercício assim hercúleo, porque você trabalha muitas horas por dia, né? 10, 11 horas por dia. Você tem que manter uma concentração muito grande, decorar o texto quando você está indo para lá, e quando chega lá tem uma concentração, porque, digamos, você vai fazer uma cena de emoção e o estúdio não para você fazer aquela cena. Né? Muitas vezes acontece de ter um silêncio, mas às vezes não. Às vezes você tem que lidar com a sua emoção num ambiente, digamos assim, adverso, né? E aí você vai se fortalecendo também. Então é um exercício bonito de você manter o contato com você mesmo e com a personagem e ir descobrindo isso. Falei pra caramba, né? Falou, mas falou muito bem. O pessoal estava lembrando aqui de alguns trabalhos na Record, né? Você também passou muito tempo na TV Record, Fiquei 5 fazendo anos algumas lá. novelas. Teve Bela Feia, né? Ela Uma foi a atração, né? primeira. É, Isso, na qual você fazia antagonista. É Verônica, não é isso? exatamente, a Verônica. Marcou bastante o papel também. E a tua Ah, primeira protagonista foi no Pecado Mortal, não é? Em 2013. Era uma de promotora novela, sim. de novela. Porque a Maria Monforte era uma protagonista também de série, né? Que foi o Sim, primeiro os trabalho Maias. na TV, Mas sim, de novela foi a primeira, foi a Patrícia, sim. E a Então, gente já que puxou para TV, assim, ah, você pode falar, você ia dar continuidade ao assunto. Pode falar então. não, pode falar, pode perguntar, tô tranquilo. Não, é que você puxou dos Maias, né? E o Luiz Fernando Carvalho, você fez vários trabalhos com ele. Você fez um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro, que é o Lavoura Arcaica. É a tua estreia em longas-metragens, né? O filme foi lançado em 2001 e foi um processo muito árduo para vocês, né? Porque vocês passaram vários meses isolados em uma pequena cidade em Minas Gerais, né? São José das Três Ilhas, que é a zona da Mata Mineira. E o Luiz Fernando Carvalho, ele foi muito fiel à obra do Raduan Nassar, né? Mas a fidelidade não quer dizer falta de originalidade, porque as imagens são muito poderosas e a tua personagem, Ana, foi muito marcante, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho também. Eu gosto de pensar assim dessa experiência do Lavoura. Para mim, apesar de o filme ser inspirado num livro, quer dizer, ele é construído a partir de palavras, né? E o filme ter muitas palavras, os atores falam muito, a minha personagem não fala nenhuma palavra, né? Então eu brinco que eu comecei no cinema mudo, com Lavoura Arcaica. Eu, pessoalmente, né? E essa foi uma experiência muito poderosa. Claro que na época eu não imaginava o quanto seria, o quanto isso ia trazer frutos para o meu trabalho, né?
Mas como eu tenho uma trajetória também da dança, eu poder descobrir assim como me expressar através dos meus olhos, do meu corpo em cena, da dança, de um gesto, de uma virada, né? O que for, assim, tudo isso é muito rico para o meu trabalho como atriz hoje no cinema. Eu trago isso comigo. E essa experiência detonou tudo isso, né? É, Então, eu acho que foi muito bom para poder ficar em silêncio em cena, né? E eu acho que isso, até alguém comentou, acabei de ver, eu vi um comentário, a Clotilde falava pelos olhos. Eu acho que é isso. Eu acho que o ator do cinema, o ator que trabalha para a câmera, não em todos os personagens, claro. Alguns personagens podem ser construídos através da fala e são maravilhosos, mas alguns personagens você pode conseguir transmitir muito daquela pessoa, daquela personalidade, apenas através do olhar, do que a pessoa está sentindo. Eu brinco que às vezes é só. Você pode ficar em cena e só respirar, você já está fazendo todo o trabalho. Então, o Lavoura foi muito, muito especial nesse sentido, né? E eu pesquisei muito, trabalhei muito a dança também. Antes de ir para a Fazenda, eu fiquei em São Paulo, quase, acho que uns 6 meses, só ensaiando dança do ventre. E depois a gente foi para a Fazenda, e aí a gente ficou 2 meses ensaiando. Era um processo muito, muito interessante também. A gente entrava, às vezes, naquela sala da Fazenda e a gente improvisava. Teve um dia que a gente improvisou o livro inteiro. Os atores, sabe? O Raul, o Celton, o Leonardo, Juliana, eu, a Kika, a Mônica, Renata, todos nós, assim, improvisando, o Leonardo, juntos, à mesa da família. E assim, acho que, sei lá, não, umas 2 ou 3 horas de improvisação, a gente praticamente ensaiou o filme inteiro, improvisando, sem palavras, sabe? Foi muito, muito especial ter feito esse filme, com certeza. Foi uma bela estreia, né? Todo mundo se lembra até hoje. Marcou muito. A música também do filme do Marco Antônio Guimarães era um processo que era construído pouco a pouco também, né? Vocês atores, como você falou, colocavam muito do trabalho de vocês pouco a pouco mesmo, né? Ia lendo o roteiro, ia lendo o livro, ia construindo, né? Mas sobre ditadura, você também tem dois trabalhos marcantes, né, dentro do cinema. O ano em que meus pais saíram de férias, 2006, né, um trabalho do Karl Hamburger, teve perto do Oscar, né, por pouco não foi indicado. Concorreu lá no Festival de Berlim também, né? Você teve essa experiência de ir para lá no Festival de Berlim, você pode falar? Fui pro Festival de Berlim. É... Ah, foi um momento bem bonito, assim. Eu tava com uma amiga e a gente curtiu. Acho que a gente não assistiu tantos filmes assim, mas a gente, na sessão do filme, ela tava comigo. Foi um momento bem bonito. Nevou, eu acho, também. Eu gostei de ter feito esse filme bastante. Tem uma coisa bem interessante até que aconteceu. A gente fez aquela cena quando a personagem volta depois, né, dela ter sido torturada. A gente tinha feito essa cena uma vez. E aí o diretor não gostou por algum motivo, que eu acho que nem conseguiu me explicar direito, assim, não lembro muito bem por quê. Mas aí no dia seguinte a gente teve que refazer a cena. E eu me lembro que algumas pessoas até comentaram que eu devia estar, o público depois, né, que eu devia estar mais machucada mesmo pela tortura. E a Mas memória que me contam, né, Simone? Além do ano que meus pais saíram de férias, mais adiante, em 2012, foi um trabalho seu dirigido por Lúcia Murat, no qual você faz Ana, homônimo do Lavoura Arcaica, mas inspirado na personagem real, né, que é a Vera Silvia Magalhães, que isso. foi amiga da Lúcia Murat, né? É, era muito. Era tão lindo esse projeto, porque ele contava a história do nosso país, mas de um ponto de vista muito íntimo, que era o ponto de vista da Lúcia, que contava a história de uma amiga dela, né? Que foi torturada e que passou por todos os terrores da ditadura no Brasil. Então eu me conectei muito com a Lúcia, assim. Eu lembro que no começo eu perguntei para ela se ela queria que eu, de certa maneira, tentasse procurasse
vídeos da Vera para tentar reconstruir ela. E ela falou que não precisava fazer isso. E eu sentia que eu pensava que o meu personagem nesse filme como um personagem poema, porque é um personagem que ele não tá vivo na realidade do filme, ele tá vivo só na memória, né? Ela tá morrendo na cama de hospital e os amigos dela em volta estão lembrando dela. Então eles lembram dela como se ela tivesse ainda 30 anos e não no momento que ela está realmente morrendo. E aí eu tentei trabalhar dessa maneira, mais como um poema do que uma personagem realista. Eu lembro que a Lúcia Murat, à época, falava que era uma personagem utópica mesmo, né? Que era aquele sonho, aquele desejo que aquela geração nutria do combate à ditadura mesmo, né? Exatamente. É como se eles tivessem guardado na memória aquela imagem dela e a imagem deles mesmos da juventude. Aquela luta utópica, como você mesmo disse. E tem muitos filmes da Lúcia que são muito lindos, né? Aquele filme, por exemplo... Qual é o nome daquele filme que tem todas as mulheres que foram torturadas? Eu não sei se é o Que Bom Te Ver Viva, não. Isso, esse mesmo. Que Bom Te Ver Viva. Que é um filme muito, muito forte. Muito importante. Tem uma família em comum, da qual nós somos amigos, que é a família de Helena Inês, Jeans Ganzella. Você já fez vários trabalhos com a Helena Inês, né? Teve Sim. Canção de Baal, Luz nas Trevas, que é uma ponta que você faz lá com o Sérgio Manberti também. Uhum. E teve recentemente o Ralé. Tem um amigo meu, escritor pernambucano, Ney Anderson, que pediu até para perguntar sobre esse trabalho desenvolvido no Ralé, né? Que tinha o Ney Mato Grosso, Ari Clenis Barroso, que era um trabalho mesmo comunitário, por assim dizer, né? E tinha muito a ver com o Santo Daime. Então, é muito curioso esse filme, porque eu não encontrei, na época do filme, nem o Ney Mato Grosso, nem o Zé Celso, nem o Ari Clene. A minha personagem, eu filmei em outro momento. A gente filmou numa fazenda lá na Serrinha, né? E como a gente sempre faz os trabalhos com a Helena, a não ser os Luz nas Trevas, a gente filmou em São Paulo. Mas o Ralé, o Poder dos Afetos também que eu fiz. E o Canção de Baal, a gente filmou lá na Serrinha. Eu tava loura quando eu fiz o Ralé. Era a primeira vez que eu fazia um filme da Helena loura. E isso foi bem interessante, porque eu lembrava, eu podia me conectar mais com a Helena. Eu sentia, assim, que ficava mais eu conseguia me espelhar mais nas personagens que ela fez, sabe? Nos momentos, né, com Sganzella, aqueles filmes maravilhosos que ela fez, como A Mulher de Todos, O Bandido da Luz Vermelha. Eu sou completamente fã da Helena nossa, é um orgulho ter participado desses filmes. O processo de criação com a Helena é muito... Eu acho que é comunicação de inconsciente para inconsciente, sabe? A gente não conversa muito, ela não me explica muito os filmes ou as personagens. A gente vai construindo juntas na hora. Ela me põe numa situação e a gente vai criando. O figurino, às vezes são coisas que eu levei, ou que a figurinista traz alguma coisa, e a gente vai... Naquele momento acontece alguma coisa. E eu gosto também, que eu acho que... Eu não sei se quem assiste acha isso, né? Mas eu acho que tem um pouco de humor nessa personagem, nesse filme. Ela brinca um pouco, né, com a história do cinema e tal. Então, eu gostei muito de ter feito, foi muito legal. Você foi homenageada lá na Mostra Tiradentes em 2013. Eu tive lá em 2016, quando estavam lançando o Ralé. Cheguei a cruzar com a Helena Inês, Jeans Ganzella, e por pouco não encontrei você. Lamentei bastante naquela ocasião, que queria muito te conhecer, mas que bom que eu estou tendo essa oportunidade agora de fazer isso. Você já trabalhou com outros realizadores também muito importantes do cinema brasileiro, né? O João Batista de Andrade, Jorge Duran, que é chileno, mas radicado aqui no Brasil também. E vem por aí Rui Guerra, é isso mesmo? É. A gente filmou no final de 2018, em Cataguases. É um filme que eu tô louca para as pessoas assistirem, para saber o que elas pensam, porque é um filme muito... sei lá,
abstrato, talvez seja uma boa palavra, abstrato, surrealista, expressionista, sabe? Então eu quero muito, eu quero ouvir do público para ver o que as pessoas o que as pessoas absorvem daquilo, quais são as ideias que vêm. Foi incrível trabalhar com o Rui, eu tinha o sonho assim de trabalhar com ele. Eu já tinha feito 6 meses de uma faculdade de cinema com o Rui na Gama Filho. E foi incrível, porque as aulas de cinema dele são incríveis, né? O Rui dedicou, assim, grande parte da vida dele a transmitir o conhecimento dele de cinema. Ele tem muitas pessoas que passaram por ele, né? E isso é incrível, né? É uma coisa que ele fazia, por exemplo, antes de a gente começar a filmar, ele reunia as pessoas em volta da mesa, assim, de trabalho, e a gente discutia o que ia fazer no dia. Eu não ia todos os dias, por exemplo. Às vezes eu ia, às vezes não, mas todo mundo podia participar e podia dar opinião. E aí era pensado o que a gente ia fazer. E ele teve um dia, por exemplo, que ele me dirigiu, eu tinha que estar num sofá. Quando vocês forem ver o filme, vocês vão lembrar. Ele falou assim: bom, você começa aqui nesse ponto e aqui você termina. O que acontece no meio, você pode fazer o que você quiser. Só tem que começar aqui e terminar aqui. E aí ele olhou para minha cara e falou assim: eu quero te deixar bem desconfortável. Então, ele ficava me provocando, né? E a gente acabava chegando nos lugares diferentes também por causa dessa provocação. E isso foi O nome do muito filme é Aos Pedaços, não é? isso. Além de Aos Pedaços, outro lançamento que está no gatilho, por assim dizer, é o Livro dos Prazeres, né? Que é feito em cima de uma obra de Clarice Lispector. É o primeiro longa-metragem da Marcela Lordi, né? Uhum. É, Você faz a protagonista. sim, eu fiz com a Marcela um telefilme que chama Musa Impassível, em 2010. Que até bastante gente assistiu. É bem bonito o filme. Eu gosto muito desse filme. E, e aí, naquela época já, ela falou: eu tenho vontade de adaptar esse livro. O livro dos prazeres da Clarice. Eu falei: então tá, vamos fazer. E aí ela ficou 10 anos, assim, trabalhando no roteiro. Acho que o processo do roteiro levou, não saberia dizer exatamente, mas de 2 a 3 anos, assim. E aí a gente filmou ano passado. A gente teve 2 semanas um mês de preparação com o Tomás Rezende, o Javier Drolas, que é o ator argentino que fez com a gente o filme, né? E foi interessante esse processo de ensaio para a gente poder criar uma sintonia entre a gente, porque é muito a história dos dois, né? Lori e Ulisses. E aí a gente filmou no Rio, a fotografia do Mauro Pinheiro. Eu acho que é assim, uma grande aventura, um grande desafio, responsabilidade fazer essa personagem da Clarice Lispector, porque as pessoas se identificam muito com a Lori, né? Tem muita gente que acha que o Livro dos Prazeres é o seu livro preferido. Escutei isso de muitas pessoas durante o processo, assim. Então era uma empreitada, assim. Mas também, se a gente pensa muito, a gente não faz as coisas, né? Tem que ter coragem e pensar um pouco menos. Então, a gente fez. Vamos ver que vocês vão achar. Nós aqui no Recife temos uma relação muito afetiva com Clarice Lispector, porque ela viveu aqui na infância. Tem a Casa Clarice Lispector também, mas tem outra relação sua, indireta ou direta com o Recife. Semana passada eu conversei com o Aramis Trindade, e ele é a figura que está lá na primeira cena do Elvis e Madonna te recebendo, né? Ah, Que é é uma comédia verdade! maravilhosa, que marcou muito no cinema brasileiro recente, né? Do Marcelo Laffitte. Você lembra disso? Lembro muito do Aramis. Ele é muito engraçado, né? Eu adoro ele. Muito engraçado, maravilhoso. E a gente fez, era uma pizzaria, né? A pizzaria que a Elvis entregava pizza. Elvis e Madonna, foi em 2008 que a gente filmou. E eu não sei nem se vocês souberam, mas o Marcelo Laffitte faleceu. Sim. Mas isso antes da pandemia. Muito triste. Mas a gente fez um filme bonito, juntos. E foi muito legal fazer aquele personagem, porque
era maravilhoso, né? Poder construir aquela figura andrógena da Elvis e ela se apaixonar pela Madonna, né? E eu me lembro, assim, no dia que a Elvis beijou a Madonna, eu lembro que eu senti uma coisa na minha mente, assim, sabe? Como se tivesse expandido alguma coisa, assim. Como se alguma coisa tivesse aberto, assim, sabe? Foi uma experiência muito bonita. Na televisão, você também teve recentemente Magnífica 70, né? Foi um trabalho Uhum. também que circulou pela América Latina e foi indicado ao Emmy. Era um personagem também muito forte, né? Você Era. pode comentar? Sim, posso. Então, a Dora foi... Desculpa. Eu tentei melhorar para meu rosto não ficar tão né? Ó, Enquanto, enquanto vai fazendo o ajuste aí, só complementar a informação de que Magnífica 70 era uma série exibida na HBO, né? Entre 2015 e 2018, e circulou na HBO na América Latina. Mas pode isso. falar agora. Tá, obrigada. Eu tentei arrumar, não adiantou nada. Então, a Dora era... era maravilhosa, porque, assim, era uma personagem que era uma bandida, né? Que era a Vera, que entrava na produtora de cinema para roubar o dinheiro da produtora. Mas aí, nesse processo, ela, para fazer bem o personagem dela, se torna uma atriz. Então, era muito legal, porque era uma personagem chamada Vera, que era uma bandida, que se transformava na Dora, que fazia o papel de uma atriz, e essa atriz se desdobrava ainda nos personagens que ela fazia dentro, os filmes dentro dos filmes, né? Que era Devassa da Estudante, aqueles filmes todos lá, os filminhos da pornô chanchada. E ela também fazia, às vezes, personagens para dar os golpes deles. Então, ela era multifacetada, sabe? Às vezes eu tava de estudante ali, e às vezes ela era uma bandida, mas ela descobre dentro dela que ela tem uma alma de artista, e ela realmente tem uma alma de artista, ela é uma atriz de verdade, ela, ela incorpora os personagens, então me dava a possibilidade de brincar muito com a personagem. E, e era legal fazer na TV uma atriz de cinema também, e voltar naquela época do cinema brasileiro, né? Que eram as pornochanchadas, investigar um pouco aquele mundo tão, assim, tão interessante, né? Com aquelas figuras maravilhosas que faziam filmes, né? O Candeias, que não fazia pornochanchada, mas que é daquela época do cinema, por exemplo, que era um caminhoneiro que virou cineasta. Então as histórias eram maravilhosas. Foi muito rico também. Voltando para o cinema, você chegou a fazer o Nat Morto, né? Era outra pergunta que o meu amigo Ney Anderson, o escritor, tinha feito. Como foi trabalhar uma obra de Lourenço Mutarelli, uma adaptação, atuar com ele também nesse filme, né? E é um filme com a trama, no mínimo, estranha, né? Para muita gente. Complexa. Nossa, é um filme estranho mesmo, né? Assim, porque ele é louco, né? Ele tem uma loucura. Aquele personagem tem uma loucura. E a voz também, porque se ela entra em comunicação com aquele cara, é porque eu pensava assim, que ela também tinha uma loucura, né? E chama A Voz a personagem, que era maravilhoso, porque chamava A Voz, mas quando ela cantava, a voz dela não saía, né? Então é meio surrealista, uma pitada de surrealismo também, que eu adoro. Quando foge um pouco do realismo, sabe? E quando foge bastante também eu gosto muito. E, e aí foi muito, muito, assim, intenso. Eu lembro que o Lourenço me deu o Alice no País das Maravilhas para ler durante o processo. E tinha muito a ver mesmo, eu acho, porque é esse território do inconsciente, né? Dessas imagens que povoam a mente deles, que eles ficam presos naquele quarto de hotel e são contaminados por aquelas imagens e começam a criar uma relação a partir daquilo. E o Lourenço é um cara, ele é muito engraçado.
muito engraçado, assim. Tipo, a gente saía à noite, depois da filmagem, ia pra casa, e aí ele ficava dando tchau para as pessoas na rua. Mas era o jeito que eu vou contar agora, não vai ser engraçado, mas ele se despedia de cada pessoa que ele encontrava na rua. E eu morria de dar risada com ele. Muito, muito doido. Assim, muito maravilhoso. E muitas histórias. De curtas-metragens, você também tem uma atenção especial com esse formato, né? Você chegou a fazer com o diretor pernambucano Pedro Severien um curta chamado São, em Uhum, 2009, que você dividia a isso. tela com o Júlio Andrade, né? E antes Uhum. disso, tem um curta que é muito afetivo para muita gente, que é o chamado Alice, de 2005. Até um amigo dançarino, um colega jornalista também, Gabriel Shimoda, ele lembrou muito, né? Ele tem uma relação afetiva com esse curta-metragem que você contracena com o Fernando Uhum. Alves Pinto, né? É. Eu fiz muitos curtas. Fiz muitos, assim, não sei exatamente, não sei o número exatamente, assim, mas vários. Acho que era uma época que eu queria experimentar muito também, sabe? Tipo, eu acho que eu queria trabalhar com as pessoas da minha geração e eu queria experimentar, eu queria estar em cena, eu queria estar fazendo. E eu acho que foi uma vivência super importante, porque a gente vai acumulando, né, essas experiências todas e vai se libertando de algumas amarras, assim. Eu adorei filmar em Recife, foi muito legal. Eu gostaria de filmar mais em Recife também, porque eu acho o cinema de Recife, pernambucano, muito interessante. Então, seria muito legal. Fica o recado, então, aqui para os realizadores do cinema pernambucano. A opção é Sim. o que não falta de filme aqui, né? Já que a gente produz bastante. É. Talvez não tenha um papel à sua altura ainda, né? Quem sabe em algum Bom, momento. Talvez não tenha um papel à sua altura ainda. Quem sabe ah, estão trabalhando. bom, agora também a gente vai ter que esperar para ver quando que a gente vai poder filmar de novo, né? Sim, com essa quarentena. E por falar nisso, como é que está sendo aí em Londres? Como é que as pessoas estão se comportando? Você pode fazer um breve relato disso? Claro, com certeza. Olha, até semana retrasada o lockdown estava bem severo, assim. As pessoas estavam em casa. Claro, funcionava mercado, farmácia, tudo que a gente, né, as necessidades essenciais, assim. Aí essa semana, o governo abriu mais. E aí tem muito mais gente na rua e nos parques também. É o que está acontecendo agora. Não sei, bom, a gente não sabe onde isso vai, assim. Eu vi algumas experiências de alguns países que fizeram um lockdown severo, depois abriram e aí tiveram que fechar de novo. Eu não sei como vai ser aqui, agora está nesse momento. Oi, gente. Pois é. Desculpa E bater na quanto isso mala. da tua Tá. trajetória extraordinária no cinema, né? Lavoura Arcaica, a gente já falou, Desmundo com Alan Fresnot, né? Que a gente não entrou em detalhes desse filme É, em 2002 pelo qual você foi premiada. É um drama histórico, né? sim. O Desmundo foi o meu segundo filme, né? Foi 2001 e a gente foi lá para Ubatuba, a gente ficou 2 meses morando lá para filmar. Foi, nossa, um processo bem longo. Hoje em dia a gente não faz mais filme assim, né? Um filme que dura 2 meses é tempo pra caramba. Acho que depois daquilo, acho que não fiz mais nenhum filme que durasse tanto tempo, a não ser foi o Lavoura e o Desmundo. Acho que o Desmundo teve uma relação muito forte com os atores, né? Com o Osmar Prado, sabe? Eu tinha contracenado com ele nos Maias, e aí a gente se reencontrou no Desmundo. E foi incrível, porque era uma relação muito difícil, né? O personagem do Osmar, Francisco, a personagem Oribela vinha de Portugal como era uma órfã que era trazida para o Brasil para casar com os homens que estavam aqui, que estavam lá naquele momento, né? E então ela vinha como uma mercadoria, uma coisa, né? E encontrava esses homens também embrutecidos. Então ela passava por muitas situações de abuso e de violência.
Mas era tão bom fazer isso com o Osmar, porque eu me sentia, ao mesmo tempo que ele fazia toda a violência que a cena precisava, eu sentia que a todo momento ele estava me protegendo em cena, ao mesmo tempo. E isso acho que são poucos atores que conseguem fazer, assim, né? Ele conseguia fazer as duas coisas. As cenas são extremamente verdadeiras, mas ele me protegia também fazendo tudo aquilo. Era muito forte a relação com ele. E eu lembro que nessa época, fazendo o Desmundo, eu lia A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Porque eu achava que aquela situação que a personagem vive no livro, né, que ela se depara com o caos, com a loucura, era aquilo que a Auribela sentia quando ela chegava no Brasil. Imagina, ela vindo de Portugal, né, uma jovem, chegar naquela terra estranha, desconhecida, aquelas pessoas que não falavam, quer dizer, que ela falavam até a língua dela, mas era outra natureza, outro tipo de árvore, outras plantas, outros animais. Então ela tinha que se reconstruir também para entender aquele mundo, e ela não entendia. E eu fazia uma ligação muito grande entre esses dois livros. E aí você me perguntou o que eu estou lendo agora, né? Eu estou lendo várias coisas. Eu sempre, assim, tenho uma leitura que eu faço de vez em quando, que é o Krishnamurti, que é um pensador indiano, que me ajuda muito assim, tentar entender o que fazer nesse mundo, do jeito que o mundo tá. Tem muitos vídeos dele no YouTube e tem muitos livros dele. Eu acho bem interessante o que ele fala sobre a vida e sobre a relação com cada coisa, com o trabalho, com as relações. Eu acho que isso me ajuda bastante. É quase como uma, uma meditação que eu faço, assim, lendo ele, sabe? Mas eu tô lendo tanta coisa. Eu comecei a ler um livro da Nise da Silveira também, agora, que é o Imagens do Inconsciente. Eu tinha esse livro há muito tempo e não tinha pegado para ler ainda. E ontem eu peguei. E achei maravilhoso. Nossa, a experiência que ela fez lá no Engenho de Dentro, né? Com os esquizofrênicos, é uma coisa tão forte, sabe? Tão bonito. E tem os desenhos dos, dos pacientes também no livro, né? E aí ela vai falando, e uma das coisas que me marcou muito agora, nesse dia hoje que eu estava lendo, é como o que um, contribuía muito para a cura da pessoa é ele ter uma relação de afeto muito profundo com alguém. Então, além do médico, psicanalista ou psiquiatra, a pessoa que estava cuidando dele, o cuidador, alguém que estava ali, se ele conseguia criar um vínculo afetivo, ou de repente com um cachorrinho ou um gato, muitas vezes as pessoas os pacientes que entravam em conexão muito forte afetivamente com alguém saíam da crise de uma melhora muito grande. Achei isso tão bonito, né? Tão profundo, assim, sobre a condição humana, porque eu acho que o que acontece muito nesse estado da loucura é que você fica tão dentro de você, das suas imagens, que você não consegue se conectar com o mundo de fora, né? Você fica vivendo dentro do mundo, dentro da sua cabeça. E então tô gostando muito. Aí, que mais? Eu acabei de ler algum livro agora esses dias. Qual foi o livro que eu terminei? Um da Natalia Ginsburg, que chama Pequenas Virtudes, que são uns ensaios, assim. Eu tô lendo História do Brasil também. Sei lá, eu tô lendo umas coisas meio variadas, assim. Por falar em história do Brasil, você que é curitibana acompanhou no começo da semana os protestos antirraciais na capital paranaense, né? E eu vi que você falou sobre o tema, né? Como é que você tem enxergado, então, essa situação, né, aqui no Brasil, desses protestos pela democracia e também alguns protestos que ameaçam a democracia, né? Se você se sentir confortável para falar, claro. Claro. Bom, eu acho assim, depois que a gente viu o vídeo daquela reunião ministerial, não tem muita dúvida do que aquelas pessoas estão fazendo, elas só estão agindo em benefício próprio. E eu espero que não seja um processo que a gente não tenha como sair disso agora, né? Eu acho que tem uma frente democrática que está se unindo, né? Muitas pessoas fazendo uma oposição a isso.
eu quero acreditar que essa oposição que nós vamos conseguir resistir. Nós todos vamos conseguir resistir. Entendi. Sobre projetos futuros, você já recebeu algum convite para atuar fora do Brasil? Ou tem alguma pretensão? Não, Não, né? não recebi nenhum convite. Assim, projetos futuros, para atuar, no momento eu não tenho nenhum. Assim, nada previsto. Tem esses 2 filmes que eu fiz, que é o Livro dos Prazeres e Aos Pedaços, que eles 2 vão ser lançados, né? Em algum momento, que eu não sei quando. Para atuar, no momento, não tenho nenhum projeto. O que eu tenho feito agora é me dedicar aos meus projetos. Então, eu dirigi um curta-metragem, o Chá de Alice, em 2016. Eu ainda não finalizei, porque falta fazer o som. E eu quero finalizar quando der e continuar filmando um outro curta que eu tô fazendo, que eu consegui fazer uma diária justo antes da pandemia começar, assim. Um dia antes, a gente conseguiu filmar um dia do segundo curta. Então, eu tô nessa espera. Nesse momento, pensando em... Eu tenho escrito em casa e estudado, lido, eu tô vendo filmes, assim, tentando, acho que, descobrir... Pensando mesmo em como fazer esses filmes, esses pequenos filmes, como produzir, que histórias, o que eu gostaria de contar. Nesse processo de criação, assim, dessa descoberta. Curtas-metragens são, de fato, a porta de entrada para vários realizadores, né? Com você, me parece que não será diferente, né? Então, a gente fica na expectativa para ver o Chá de Alice pronto e torcendo muito para o êxito desse filme, né? Para que tenha uma carreira muito boa em festivais, que seja assistido por muita gente também. Tomara. Mas aqui, ainda puxando para o Recife, Simone, em 2017 você foi premiada aqui no CinePE. Você recebeu o prêmio de melhor atriz, né? Por um filme chamado O Crime da Gávea. Você Uhum. pode comentar? Ah, Crime da Gávea é inspirado num romance, né? Que chama O Crime da Gávea também. A gente filmou no Rio e era uma história de um crime e eu fazia uma mulher. A gente não sabe muito bem quem cometeu o crime. É isso, assim. Não tenho Agora, tanta. o longa-metragem bem curto, por assim dizer, né? Contraditoriamente. Ele tinha 78 minutos, né? Era uma história muito objetiva também, né? Sim, é. E você pretende voltar quando aqui para o Brasil? Porque teus fãs estão sentindo muita saudade. Quem admira a tua carreira, que é muita gente, né? Quem acompanha você desde o começo no cinema, você também tem uma trajetória luminosa no teatro, né? Foi onde tudo começou lá em Curitiba, em 95, né? Mas É. quando você volta para cá, Não sei agora. Como. é, Porque agora não dá para voar, né? Tem que esperar um pouco agora. Não tô projetando muito isso, sabe? Para não ficar ansiosa também. Então, quando der, eu vou. se der esse ano, então você vem, né? Se der esse ano, sim. Eu vou sim. No final do ano, se der, eu vou no final. Tá bom. Eu queria primeiro agradecer a você pela conversa. Eu que Foi um agradeço. prazer. Muito obrigada pelo Lamento interesse no meu pelos, trabalho. lamento os atropelos, né? Teve um momento aí que você teve de se ausentar para resolver uma questão do teu apartamento, Desculpa. Desculpa, é mas porque muito obrigado mesmo pela atenção. Foi um prazer conversar com você, dizer que todos nós aqui do Cinegrafando admiramos o seu trabalho, sua trajetória espetacular no cinema, na TV, no teatro. Você é uma das melhores atrizes que esse país tem. obrigada. Me emociona muito Volto. ouvir. Obrigada. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui a nossa conversa. Abraço, até a próxima. Beijos para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Virginia. Muito obrigada. Até Tchau. logo. Tchau.